Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisângela, aqui da Paçoca Amigurumi, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como ler receitas de amigurumis, para você sair já lendo várias receitas e fazendo aí seus bichinhos fofos. Então, toda receita ela vai começar com o anel mágico, tá? E a receita já vai te indicar quantos pontos que você tem que colocar no anel mágico. Então, nós vamos começar sempre contando as carreiras que a gente faz, né? Na sequência, 1, 2, 3. Então, a receita já vai te indicar qual a carreira que você tá. Então, na carreira número 1, nós vamos começar com 6 pontos no anel mágico, tá? E aqui do lado, essa numeração é indicando o quanto que você vai ficar de pontos ao final de toda a sua carreira. Então, a primeira carreira você vai colocar 6 pontos no anel mágico, finalizando com 6. Na segunda carreira, você vai fazer 6 aumentos. E aqui ele mostra a quantidade de vezes que você tem que fazer em cada carreira. Então, você vai fazer por 6 vezes esses 6 aumentos. Então, os 6 aumentos são 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Então, você começa o anel mágico com 6 pontos e depois em cada ponto de base você vai fazer mais 2, que vai totalizar com 12. Na terceira carreira, você vai colocar um ponto e um aumento. E a partir daqui, a nossa receita ela já vai começar a ter vírgulas para mostrar o que você vai fazer em cada casa. Então, na primeira casa, você vai colocar um ponto, vírgula, próxima casa, um aumento, são 2 pontos juntos. Então, vezes 6. Então, a carreira número 2, você terminou com 12 pontos. Na próxima carreira, você fazendo um ponto e um aumento por 6 vezes, a carreira agora vai terminar com 18 pontos. Sempre, pode ver que sempre vai crescendo de 6 em 6, ó. 6, 12, 18, 24. Vai sempre crescendo de 6 em 6. Claro que tem receitas que são diferentes e essa numeração vai ser diferente, mas o padrão é sempre esse, vindo numa crescente de 6 pontos baixos, 6 aumentos, 1 ponto baixo e aumento, 2 pontos baixos e aumento, 3. A tendência é sempre vir numa crescente para bonequinhos assim, ó, de cabeça redonda, né? A tendência é vir nessa crescente e depois diminuindo. Mas tem receitas que podem ser diferentes, então você vai seguir dessa forma. Na próxima carreira, número 4, você vai colocar 2 pontos baixos, um ponto numa casa, outro ponto na outra casa, vírgula. No terceiro ponto, você já vai fazer um aumento, que são 2 pontos na mesma casa. Então, você vai seguir essa sequência por 6 vezes, totalizando 24 pontos. 3 pontos de aumento, depois 4 pontos de aumento, você vai sempre aumentando, tá? Vai chegar um certo ponto da sua receita que você vai fazer linhas retas sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Aqui, por exemplo, ó, você veio numa crescente até a carreira número 6, parou com 4 pontos de aumento. Aqui da carreira número 7 à carreira número 12, você vai fazer 36 pontos baixos em toda a volta e vai continuar com 36, que é da mesma carreira anterior. Então, aqui você vai fazer linhas retas, como nesse bonequinho aqui, ó. Linhas retas para crescer o seu trabalho. Levar o seu trabalho numa crescente. Depois, ó, da carreira 7, carreira número 12, só voltas. Aí, depois a receita volta. Da carreira número 13, ela vai começar agora a parte da diminuição. Então, você vem aqui numa crescente, chega aqui, você trabalha em linha reta e depois você vai diminuindo. Então, o trabalho ele tem um começo, um meio e fim, obviamente, né? Mas alguns trabalhos como esse, por exemplo, eles terminam aqui num espaço aberto. Eles não terminam fechando a cabecinha do bichinho, tá? Então, aqui, por exemplo, carreira número 13, 4 pontos e uma diminuição. Então, aqui eu já trabalhei as carreiras retas e agora eu vou começar a diminuir o trabalho. Então, 4 pontos e uma diminuição, 6 vezes. E agora, todos esses números que eu vim crescendo vão começar a diminuir de 6 em 6. Nesse exemplo aqui, que é o caso desse bichinho aqui, a cabeça dele para aqui e ela ficaria abertinha para eu costurar. Agora, quando é um bichinho, por exemplo, dessa forma aqui, ó, que ele tem um começo e ele tem um fechamento, carreiras vão se diminuindo, essas numerações vão se diminuindo, você vai fazendo 4 pontos de diminuição, 3 pontos de diminuição, 2 pontos.
até se fechar aqui e chegar a 6 pontos novamente. Então, na última carreira, na penúltima carreira seria um ponto e uma diminuição, e depois 6 diminuições de novo, ao invés de 6 aumentos. Então, começa com aumentos, depois trabalha em linha reta, e depois trabalha diminuições até fechar, até ter 6 diminuições, tá? Outras receitas que a cabeça não fecha, como desse sorvetinho aqui, ele vai parar numa numeração mais alta, porque aí vai ter alguma outra coisa emendada ou costurada, né? Que seria o caso desse... Se esse daqui tivesse alguma coisa assim, por exemplo, ele não... A cabeça dele não fecharia. Pararia aqui, aberta, para eu costurar alguma coisa aqui, por exemplo, tá? Então, você vai de acordo com a sua receita. Se ela vai terminar de uma forma que a cabeça fique aberta ou que a peça fique fechada, tá? Você vai seguindo e vai conferindo. É importante sempre marcar as carreiras, tá? Pra ver em que numeração você tá. Tem também as abreviações, tá? Nem sempre a receita vai te falar certinho, anel mágico, ponto alto, ponto baixo. Vai sempre vir com abreviações para facilitar, igual aqui, ó, 6PB. PB ele significa ponto baixo. 6AUM, que é aumento. Então, DIM, que é diminuições. Então, sempre vem com abreviações para facilitar e não ficar muito extensa a receita. Então, eu vou escrever aqui com vocês. Já comecei a escrever aqui e resolvi escrever junto. PB é de ponto baixo. Eu tenho também o PBX, que é o ponto baixíssimo. Gente, desconsidere minha letra horrível, pelo amor de Deus. Faz muito tempo que eu não escrevo na mão. Ponto baixíssimo. Então, eu vou ter também DIM, que significa diminuição. Eu vou ter AUM, que significa aumento. Eu tenho também o PA, que significa ponto alto. Eu tenho MPA, que significa meio ponto baixo. Para amigurumi, basicamente, você vai utilizar esses daqui. É claro que o crochê, ele tem outros pontos também, tem até o ponto correntinha. Geralmente, nas receitas, eles colocam CORR, né, para significar correntinhas. Mas pro amigurumi, basicamente, você vai utilizar esses pontos aqui, essas abreviações. Dificilmente vai aparecer algum outro ponto, tá? Algum outro ponto diferente, é mais uma receita bem específica, bem mais detalhadas, né? Mas com as receitas básicas, você consegue fazer muitos bichinhos fofinhos, tá? Então, bom, eu acho que é só isso mesmo que falta para explicar. Nós falamos das carreiras, das abreviações, tá? Que vai aparecer na sua receita. Pode também aparecer na sua receita da seguinte forma. Ao invés de ser algo certinho assim, ó, por exemplo, um ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, ao invés de ser essa sequência certa, pode aparecer para você também uma sequência assim, ó. Por exemplo, eu vou ter lá uma carreira, eu vou ter uma carreira onde eu tô com 30 pontos. Naquela carreira que eu tenho 30 pontos. Aí ele vai falar, carreira 31, vai colocar lá, carreira 31, aí ele vai colocar 3 pontos baixos, vírgula, um meio ponto alto, vírgula, 2 pontos baixíssimos, um exemplo, tá? Então, ele pode colocar para você uma sequência totalmente diferente dessa que a gente já tá acostumada, que é para dar outro tipo de formato, tá? Geralmente, esse tipo de sequência aqui é para formatos mais redondinhos, assim como esses dois aqui, né? Para formatos mais redondos. Então, para outros formatos diferentes, por exemplo, esse daqui, ó, que a banana tem um formato totalmente diferente, tem outras, né? Não é uma bola. Tem uma sequência, sempre vai ter uma sequência diferente lá no meio. Então, você pode se deparar com 3 pontos baixos, vírgula, um ponto meio alto, vírgula, um ponto baixíssimo. Então, a vírgula ela serve para separar o que você vai fazer em cada casa. Pode ocorrer também de colocar, por exemplo, 3 pontos baixos juntos.
Aí você vai saber que é 3 pontos baixos dentro da mesma casinha, porque o aumento são 2 pontos na mesma casa, né? Mas ele pode pedir para você colocar um tipo de ponto específico na mesma casa, então a receita vai sinalizar para você. Por exemplo, 2 pontos altos juntos, 3 pontos altos juntos, vai especificar, né? Pode também acontecer uma outra variação, que é, por exemplo, vai te falar 3 pontos altos, um meio ponto alto, e depois você pode se deparar com um entre parênteses, alguma coisa entre parênteses, por exemplo, 2 pontos altos e vezes 2, por exemplo, vezes 6. Então, ele vai te falar, você vai fazer uma sequência de 3 pontos, vírgula, um ponto alto, e depois ele coloca alguma coisa assim entre parênteses, então você tem que tomar muito cuidado. Então, aqui, você vai seguir uma sequência de 3 pontos baixos, vai colocar um meio ponto alto, e aqui ele vai sinalizar quantas vezes você vai fazer só o que tá dentro do entre parênteses, tá? Então, não é 2 vezes ou 6 vezes só toda a linha. Ele vai sinalizar uma quantidade de pontos que você vai fazer, e depois entre parênteses, ele vai sinalizar uma outra quantidade de pontos e as vezes que você vai fazer aquilo. Poderia estar aqui vezes 3, um exemplo. Poderia estar aqui vezes 3. Você segue a carreira seguindo uma sequência de pontos, e lá no finalzinho da sua carreira, por exemplo, ele vai mandar você colocar 3 vezes os pontos altos, por exemplo. Então, a receita ela vai sinalizar, tá? O que tem que ser feito. Pessoal, então esse é o básico que vocês precisam saber aí para começar a ler as suas receitas de amigurumis, tá? O padrão vai ser basicamente esse que eu te expliquei. Algumas receitas mais elaboradas fogem um pouco desse padrão, mas a internet tá aí, tem muita informação pra gente pesquisar, pra gente buscar também e entender. Qualquer dúvida, deixe seu comentário que eu vou ter prazer em te responder. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like, tá? Até o próximo vídeo.